Olá, alunos do quarto ano. Eu sou o professor Jefferson, professor de artes. Hoje vamos ter mais uma aula de artes, ok? Lembrando que esse é o nosso conteúdo, vamos seguir o nosso livro didático de acordo com os conteúdos dados, tá ok? Então vamos para mais uma aula de artes. Hoje vamos trabalhar a arte e os monumentos. Está no nosso livro didático, Trilha, Sistema de Ensino. Quais são as páginas? 39, 40 e 41. Vamos seguir lá no nosso livro didático, Trilha, Sistema de Ensino. Página 39, 40 e 41, ok? A arte e os monumentos. Logo lá na página 39, eu tenho essa mesma figura representativa, que é de um monumento. Professor, o que seria um monumento? Nós vamos já entender o que seriam esses monumentos. Para que eles servem, como são feitos, para que são feitos em determinado momento da história. Nós vamos trabalhar tanto a arte como a história, porque como nós já vimos em sala de aula, que toda a história é uma história vivida, né? Então, tudo aquilo que nós vivemos, nosso dia a dia é uma história vivida que nós estamos vivenciando. Então, vamos lá. Fotografia do monumento Arrastão, olha só, o nome desse monumento é Arrastão, feita pelo artista plástico Cordeiro do Maranhão em 2003. Então, foi feita em 2003. Essa obra foi construída em homenagem aos pescadores. Então, ela foi feita lá no Maranhão, em 2003. Está lá na praia, vocês podem perceber. E ela é uma homenagem. Então, justamente isso. Os monumentos são homenagens que são feitas para determinada personalidade, para determinada pessoa. Os monumentos são construções artísticas que têm como objetivo homenagear aquilo que eu falei anteriormente. Homenagear uma pessoa, um personagem, um local ou uma data histórica. Então, o monumento está ali não por estar, vamos criar um monumento e colocar aqui nessa praça, nessa praia, no caso, o monumento dos o Arrastão, para justamente, não, vamos pensar em que o artista que está fazendo, ele está pensando em alguém, ele quer homenagear alguém, não no sentido de simplesmente lembrar da pessoa, mas a gente fazer uma memória de que aquela pessoa foi importante, ou aquele fato histórico foi importante, ou aquela data foi importante, mas sempre tu vai olhar para um monumento e sempre vai lembrar de alguma coisa, não vai simplesmente olhar para ele, não, simplesmente olhar por olhar, você está como uma paisagem qualquer, apenas como um modelo de decoração, não. Sempre esse monumento ele vai estar representando algo que nós também devemos procurar saber. Se nós não sabemos o que ele representa, nós vamos procurar saber. Os monumentos existem desde a antiguidade. Então, por isso que eu falei, vamos trabalhar a história também, porque desde a antiguidade se tem essa criação, essa construção de monumentos, sendo encontrado em todo o mundo. Um monumento pode ser uma estátua, nós temos aqui o Arrastão, um mausoléu, uma praça, um prédio, um obelisco, uma ponte, entre outras construções. Então, esses aqui são exemplos de monumentos do jeito que eles podem ser. Ok? Então, são vários exemplos que vocês vão pesquisar para saberem também detalhadamente o que é cada uma desses tipos de monumentos, como eles podem realmente ser. Aí nós temos um exemplo, né? Eu acho que um exemplo mundialmente conhecido, que é o quê? As pirâmides. Aqui nós temos as pirâmides da necrópole de Gizé, no Egito. Elas foram construídas por volta de 2.550 anos antes de Cristo para servir de túmulo aos faraós. Então aqui nós temos exemplos de um monumento mundialmente conhecido, porque todo mundo olha para as pirâmides e lembra do quê? Do Egito, lembra de Faraó. Justamente nesse sentido. Então, para vocês terem uma base, uma noção, né, de que olhando para esse monumento artístico aqui, que é a pirâmide, que gera várias outras perguntas, né, como foram construídas, como que conseguiram construir isso numa época que não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Então, nós lembramos de algo, lembramos do que, logicamente, lembramos logo do Egito e Faraó, para ver, né, o monumento, ele sempre vai estar lembrando algo. Esse daqui é um monumento criado para Gizé, lá no Egito, tá? Da necrópole.
Um outro, ó, Monumento da Renascença Africana. Escultura de bronze, inaugurada em 2010, para celebrar os 50 anos da independência de Senegal, ou seja, lá no Senegal, representativo da questão da Renascença Africana. Tem todo um contexto histórico lá para esse país do Senegal, que aí você vai olhar, você vai lembrar, né? Que trata sobre, para celebrar os 50 anos da independência do Senegal. Aqui temos o Monte Rushmore, também é conhecido mundialmente, tanto na questão do cinema também, que já foi feito alguns filmes aí, né, com essas imagens, né, de fundo, até mesmo fazendo parte do filme. Ele fica nos Estados Unidos, inaugurado em 1946. Esse monumento foi entalhado em rocha e representa o rosto de 4 presidentes estadunidenses. Justamente, eles estão representando os 4 presidentes. Olha, então, nós tivemos o quê? As pirâmides, que eu vou lembrar do Egito, o monumento da Renascença Africana, isso, o monumento da Renascença Africana, e agora o Monte Rushmore. São lugares diferentes, para vocês verem, no Egito, no Senegal e nos Estados Unidos, mas que todos representam alguma coisa. Então, o monumento tem toda uma importância sempre vai ter uma importância, ok? Aqui nós temos o Taj Mahal, também, que é conhecido mundialmente, no sentido de que ele realmente foi construído lá na Índia. Tem toda uma história muito bonita que vocês também podem pesquisar, ok? Vou ler o resumo aqui. Mausoléu construído no século XVII na Índia. Esse monumento foi feito em homenagem a Arjumand Banu Begum, esposa do imperador Shah Jahan. Então ele tem toda uma história também, uma história muito bonita da criação desse monumento histórico que é o Taj Mahal. Aí nós temos também, como nós falamos lá no início da aula, que também existem monumentos no mundo inteiro. Se existe no mundo inteiro, então existe no Brasil. Então, quais os monumentos mais conhecidos brasileiros? Nós temos o Cristo Redentor, que é o cartão postal do Rio de Janeiro. E no Brasil existem muitos monumentos construídos em todo o país. Tem o Cristo Redentor, que ele foi 12 de outubro de 1931. Temos o monumento erguido em 1970, da autoria do artista Mário Cravo Júnior. A obra, que fica na Praça do Cairu, em Salvador, Bahia, foi reconhecida como patrimônio da cidade pelo Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, por sua importância. Então, aqui é a fonte da rampa no mercado, monumento construído na cidade de Salvador, Bahia. Aqui nós temos os Dois Guerreiros, monumento construído na cidade de Brasília, que é no Distrito Federal. A escultura do artista Bruno Jorge é feita em bronze. Ela fica na Praça dos Três Poderes, em Brasília, e foi concluída em 1959. O monumento é conhecido também pelo nome Os Candangos. Essa denominação era dada aos trabalhadores pioneiros que construíram a cidade de Brasília. Foi feita uma homenagem para os trabalhadores que estavam lá na construção da cidade de Brasília, ok? O que são esses monumentos? O monumento é de grande importância para você lembrar e refletir sobre o que ali ocorreu, ou o que ali representa. Serve para marcar uma época ou um acontecimento cultural, social, político, entre outros. Então, o monumento está aí para você lembrar de algo, alguma coisa histórica, de uma pessoa, de um personagem. Na nossa cidade também, porque no momento não é o momento de sair, mas seria interessante quando vocês também puderem fazer essas visitas a lugares, por exemplo, a Praça Deodoro Balbi, que é ali no centro, a própria Praça da Matriz, ali tem todo um contexto histórico de alguns monumentos que foram feitos. Não foram feitos apenas para colocar uma decoração na praça, não. Foram feitos monumentos para lembrar algo importante da nossa história. Visitar museus também. Museus tem toda essa questão histórica mesmo que nós devemos pensar, não somente no sentido de lembrar algo, não, mas o monumento foi pensado por um artista, por isso nós estamos trabalhando a questão da arte.
Foi pensado em questão de lembrar algo, como nós estamos vendo aqui, refletir sobre algo, porque às vezes o monumento que nós olhamos, por exemplo, os candangos, que nós vimos agora há pouco, lá na Praça dos Poderes, ninguém vai imaginar aquelas 3 pessoas, aqueles 3 tipo imitação de pessoas que nós temos. Mas não, isso foi feito representando que os trabalhadores que fizeram parte para que existisse toda essa estrutura que Brasília existe hoje. Então é nesse sentido, realmente, de lembrar a importância de algo, de algum acontecimento também. Tem exercícios, tá? Na página 42 do nosso livro didático, Trilha Sistema de Ensino, só para reforçar também o nosso conteúdo, mas vocês também devem pesquisar outros conteúdos, monumentos. Pesquise na internet monumentos do Amazonas, do Brasil, no sentido de vocês também adquirirem conhecimento, né? Então, vamos pesquisar monumento, mas por que esse monumento existe? O que será que aconteceu? Representa um personagem, uma pessoa, um fato? Aí vocês também têm que pesquisar, porque isso também leva vocês a entenderem melhor esse conteúdo, porque no nosso livro didático, e essa aula que eu estou estudando é um pouco resumida, né? Mas aí, não, vamos pesquisar mais. Pesquisar sobre os monumentos, né? Que nós temos no livro didático, eu expliquei aqui as pirâmides, Monte Rushmore, os candangos, o Rio de Janeiro, né, do Cristo Redentor, qual a história desse monumento, por que ele foi criado, quando ele foi inaugurado, que tem até um detalhe importante, que ele foi inaugurado no dia 12 de outubro, né, que é justamente no dia da Padroeira do Brasil, tem todo um contexto histórico também que vocês podem estar pesquisando, e linkando isso com a nossa disciplina de artes, ok? Lembrando que tem exercício na página 42, para vocês fazerem no nosso livro didático. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, porque esse momento que nós estamos passando é um momento que todo mundo está se cuidando, cada um cuidando de si e um cuidando do outro também, para que tudo isso passe logo e nós voltemos à nossa rotina diária, nós voltemos a ter o nosso contato, o nosso encontro diário, todos os dias aqui na escola, ok? Fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau!